Ao vivo, vamos ver se vai funcionar direitinho. Estamos ao vivo, Facebook e Instagram. Um pouco atrasados hoje. Tivemos problemas técnicos de conexão. Opa, o pessoal já está entrando aí. Espero que funcione tudo direitinho. Eu estava com problema de internet aqui na fazenda. Para quem não sabe, eu resido no Instituto Teosófico de Brasília e nós ficamos aqui numa área rural. Né? E agora, no verão, tem muitas chuvas fortes, né? Muitas tempestades e acaba acontecendo, né? De cair internet, cair energia elétrica e às vezes demora para voltar. Eu estava sem energia elétrica até pouco tempo e depois voltou, mas a internet não retornou, né? Eu até inclusive cheguei a gravar um vídeo que eu iria publicar posteriormente. Eu não ia fazer a live hoje. E quando eu terminei de gravar o vídeo, eu vi que a internet tinha retornado, né? Parece pegadinha. Então, estamos fazendo a live como o combinado. Uns minutinhos de atraso, né? Quase meia hora aí de atraso, mas a transmissão está ocorrendo. Olha o Evandoir chegando aí, tem a Maria, a Ali, o Felipe. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, então, conforme eu comentei na live de semana passada, então nesta eu vou continuar na obra O Caminho do Autoconhecimento, que estamos abordando. Essa é a quarta live abordando essa obra, então vamos naturalmente para a quarta parte da obra. Né? Eu poderia dizer o quarto capítulo, não são exatamente capítulos, mas tem uma divisão no livro, né? Os trechos são bem curtos, que fala sobre a unidade da natureza. Então vamos ver o que é essa unidade da natureza que a Radha Burnier está nos trazendo. Bom, eu separei, como sempre, eu separei alguns parágrafos que eu vou ler na íntegra e depois eu vou fazer alguns comentários adicionais. Então, começando, né? A unidade da natureza. A compreensão da teosofia requer que se observe não apenas as formas e os fenômenos do mundo material e concreto, mas também os movimentos e as atividades do mundo psicológico, pelo qual o ser humano está preso e condicionado. Então, nesse trecho, a Radha vai falar bastante da necessidade de observação do mundo que nos cerca, para que a gente consiga começar a entender essa unidade da natureza que ela está falando, que ela vai dar mais detalhes logo adiante. E aqui, logo no início, então ela salienta que essa observação não vai ser simplesmente, não pode ser simplesmente sobre os aspectos materiais do mundo, mas também e talvez principalmente dos aspectos psicológicos do mundo, no qual todos nós estamos presos, né? Todos nós estamos presos à nossa psique. Então, nós devemos, ela deve ser um objeto de observação. Ela traz aqui uma citação da obra Luz no Caminho, tem a obra aqui do lado, né? Então, em algum outro momento, talvez eu faça lives sobre ela, né? Uma obra magnífica, também publicada em língua portuguesa no Brasil pela Editora Teosófica. Quem quiser adquirir qualquer uma das obras, né? editorateosófica.com.br, está disponível lá. Então, a citação da obra Luz no Caminho diz o seguinte: observa intensamente toda a vida que te rodeia. Aprende a olhar inteligentemente os corações dos homens. Observa com muita seriedade o teu próprio coração. Então, olha que profundo isso, né? Observa inteligentemente os corações dos seres humanos, né, em geral. E observa com muita seriedade o teu próprio coração. Eu costumo dizer que o caminho do autoconhecimento ele necessita de uma profunda sinceridade, porque ela vai falar um pouquinho mais para frente, eu não vou dar spoiler, né? Eu não vou me adiantar no livro, mas é comum nós relativizarmos a nossa autoobservação, sempre tentando amenizar, sempre tentando colocar panos quentes, como diz, né, a expressão popular, a gente
vê uma falha nossa, mas daí a gente justifica, aí a gente contorna, a gente ameniza, a gente se auto protege, né? O que é natural, né? A gente não deve se sentir mal por causa disso, mas é algo que a gente deve observar. Claro que nós não devemos observar só nossos defeitos, mas olhar tudo com sinceridade, né? Defeitos, qualidades, e mesmo com o tempo, com a maturidade dessa autoobservação, desse autoconhecimento, certamente o que nós consideramos defeito hoje, talvez amanhã não seja tão claro um defeito assim, né? A gente vai ressignificando essa observação, né? E vai se transformando no processo, esse é o objetivo, né? Aqui também, o estudo da mente e do coração do ser humano não deve levar a mais divisão, e sim a uma percepção da unidade existente na natureza humana. Ela vai dizer ao longo de todo esse capítulo, o pessoal está fazendo perguntas agora, depois eu vou voltar nas perguntas, tá? Depois eu vou voltar nas perguntas, vou ler comentários, mais para o final, mas podem ir mandando aí que eu vou ficar atento e vou comentando durante a live. Ao longo de todo esse capítulo da obra, ela vai trazer bastante essa questão de que a função da nossa mente, o funcionamento da nossa mente, natural da nossa mente, é levar à divisão das coisas, né? E essa função da mente de dividir, ela é uma função natural, né? Assim que ela funciona mesmo. E ela tem uma utilidade com isso, ela tem um propósito e uma utilidade com isso, que é a realização das tarefas rotineiras do nosso dia a dia. Eu preciso sair de casa, pegar o ônibus, ir para o trabalho, escovar os dentes, almoçar, me vestir, tomar banho, e assim por diante. Então, essa mente que organiza e divide, ela tem a sua função. O problema é que, ao mesmo tempo, ela leva ao conflito humano. Porque assim como ela divide pequenas tarefas, ela também divide os seres, né, as pessoas, e coloca obstáculos. E eu sou de um time de futebol, outra pessoa de outro time de futebol, eu sou de uma religião, outra pessoa de outra religião. E com isso, nós vamos colocando barreiras que, em uma visão teosófica, em uma visão altruísta, não deveria existir. Ao observar os modos da mente, é fácil apontar os defeitos dos outros e dizer ele é mau ou ele é feio. Quando se olha para si mesmo, a descrição é feita em termos opostos, sempre encontrando algo admirável, digno de respeito e reconhecimento. Então é o que eu estava comentando antes, né? Que quando nós realizamos essa observação, a gente usa um pouquinho uma mentirinha, assim, a nossa mente tem um ditado que diz, a mente mente continuamente e descaradamente, né? Então a gente coloca uma mentirinha, a gente sempre olha o outro um pouco pior do que ele é e olha pra gente um pouco melhor do que nós somos, né? A gente vai fazendo esse balanço tendencioso, né? O que não é o mais adequado. O mais adequado é que nós sejamos sinceros se nós queremos encontrar a verdade dos fatos. Então, quando a gente fala na busca da verdade, não é somente a verdade metafísica, cósmica, mas a verdade do nosso cotidiano, do dia a dia, né? Então, a gente observar a realidade. Isso se aplica também, como ela disse no início, não só ao mundo físico das coisas, mas também aos aspectos psicológicos. E ela continua. Os numerosos conflitos de classe, raça, religião, família e outros começam assim. Você é isso, eu sou aquilo. Então, é o que eu estava falando antes, né? Essa mente que classifica e divide. A própria natureza da mente, que todos compartilhamos e que pertence a nós, é movida por distinções. Ela cria a imagem do eu, formada por muitas descrições que alguém fez de si mesmo, com base em lembranças e na identificação do eu com essas lembranças, em uma linha única e imaginária. Esse conceito que ela apresenta agora pode ser estranho para quem não está acostumado com esse pensamento mais oriental, de filosofia esotérica, de que a nossa personalidade é um conjunto de aspectos. É o que ela está dizendo aqui. É uma história narrada, são basicamente memórias e tendências
costuradas em um conceito e que nossa mente identifica como um eu que não existe, um falso eu. E Blavatsky ainda complementa em outras obras, né? Ou melhor, traz antes, né? Blavatsky foi anterior a Rada, Burnet, que nós... nossa, fugiu, perdi o fio da meada, o que a Blavatsky quer dizer. Fiz muita introdução. Bom, mas eu tenho um trecho aqui da Blavatsky comentando sobre isso, então vou me redimir. Daqui a pouco volto. Ao vivo tendo essas coisas, né? Aqui tem uma citação da obra A Chave para a Teosofia, que é essa obra aqui, também publicada em língua portuguesa pela Editora Teosófica no Brasil. Então, na Chave para a Teosofia, a Blavatsky complementa isso que a Rada está dizendo aqui. A ideia de um Sr. Smith no sentido de ser uma pessoa qualquer, né? Na realidade, a longa série de experiências diárias, enlaçadas pela linha da memória. Então é o mesmo que a Rada comentou. E eu lembrei que a outra coisa que é comentada Blavatsky agora voltou. Que Blavatsky diz que essa falsa personalidade, esse falso, que ele não dura um instante sequer. Ou seja, nós estamos a todo instante nos modificando. Né? Esse falso eu, esse conjunto de memórias e tendências, ele nunca permanece o mesmo. Tentem se imaginar como vocês eram 10 anos atrás, né? 1 ano atrás, 5 anos atrás, 5 meses atrás. Nós estamos sempre nos reinventando. Nós não somos a mesma pessoa. Nem por um instante sequer, segundo Blavatsky. E faz sentido, né? Os budistas dizem a mesma coisa, outras tradições do Oriente dizem a mesma coisa. Por isso que o verdadeiro eu não é esse que é criado. Né? Mas não vamos nos aprofundar nesse tópico, né? Talvez em uma outra live. Vamos continuar no pensamento da Rada Burnet aqui para não prolongar demais, né? Não fazer a live muito demorada. E assim sendo... Opa, pulei um trecho. Então, novamente, de acordo com Blavatsky, o ser humano é o microcosmo. E assim sendo, todas as hierarquias do céu existem dentro dele. Porém, na verdade, não há nem macrocosmo, nem microcosmo, mas a existência una. Só uma consciência limitada vê coisas grandes e pequenas. Então, olha a sequência, né, de pensamento profundo de filosofia esotérica. Por isso eu avisei lá na primeira live que essa obra, apesar dela ter uma linguagem simples, ela pode ser uma ótima introdução à teosofia, ela é profunda, né? Ela não é uma obra rasa, não. Tem que ser uma leitura reflexiva, tem que ter pausas para reflexão, para meditação, para digerir esses conceitos, né? Que, para quem não está acostumado com o pensamento de filosofia esotérica, talvez sejam bem diferentes. Então, numa sequência, primeiro ela nos diz que nossa personalidade é um falso eu. Depois ela diz que todos os seres são uma coisa só, né? Nem estamos no mesmo barco, somos o barco. E agora ela está dizendo que o ser humano é um microcosmo e um macrocosmo. Todas as hierarquias, todas as divindades, né, ela está falando. Por isso que a mitologia, o estudo dos mitos, o estudo da religião, nos toca profundamente. Porque está falando de aspectos do próprio ser humano, em um nível psicológico. E ela está dizendo que todas essas hierarquias existem dele, né? Que ele é um microcosmos, ou seja, um cosmos pequeno. Mas depois ela complementa que na verdade não existe nem grande nem pequeno, só uma mente limitada vê as coisas dessa maneira. O que existe é uma existência una. Então somos todos aspectos, manifestações, qualidades, qualquer palavra que a gente usar vai ser insuficiente para algo que é uno. Fica a reflexão. O verdadeiro estudante de teosofia aprende a observar e entender sem rotular, ou presumir que sabe. Sua observação leva ao reconhecimento de que a mente humana é essencialmente uma só. Aqui também se percebe a unidade. Veja só.
O verdadeiro estudante de teosofia aprende a observar e entender sem rotular ou presumir que sabe. Isso é muito difícil, né? Porque nós temos nossos conceitos, preconceitos, ideias, mesmo e quanto mais a gente estuda muitos livros, pior fica nesse sentido, se nós não soubermos administrar isso. A gente já tem a resposta pronta, a gente já tem o conceito pronto. E muitas vezes, geralmente, o nosso conceito não se aplica. O mundo é uma coisa viva, é uma coisa dinâmica. Claro que nós temos que estudar, claro que nós temos que ter bagagem literária, mas cada situação é uma situação. Toda generalização gera injustiça, e conceitos errados. Sua observação leva ao reconhecimento de que a mente humana é essencialmente uma só, ou seja, só existe uma mente que nós partilhamos. Esse é um conceito profundo, difícil da gente assimilar. E também ninguém precisa concordar. Liberdade de pensamento é um dos princípios da sociedade teosófica. Aqui também se percebe a unidade. Então, somos uma mente, somos um ser. Difícil, para nosso conceito de mundo que geralmente nós temos. O verdadeiro estudante de teosofia o verdadeiro estudo de teosofia não se resume à literatura teosófica. É o estudo do livro da vida, a observação da natureza humana, a contemplação da natureza e dos fenômenos do mundo, de maneira que a existência una possa ser percebida. Olha que profundo e prático isso, Então, o verdadeiro estudo de teosofia não se aplica somente aos livros. Claro que é uma etapa importante, claro que é uma ferramenta importante, são mapas que nos auxiliam. Sem eles é muito mais difícil. Mas é a observação, o estudo do livro da vida. Então, a observação da natureza e de tudo, levando à percepção dessa existência una. Senão, ele é inválido. A vida teosófica é, assim, um crescimento natural em direção ao altruísmo. Porque se somos todos uma coisa só, não faz sentido eu prejudicar o outro. Simplesmente não é inteligente. Simplesmente não faz sentido. Não é uma questão de politicamente correto. É uma questão de lógica. Se somos todos uma única vida, a melhor maneira de me ajudar é ajudando os demais. Várias tradições falam disso, talvez com certeza em outras palavras. Mas eu acredito que a caridade é algo sempre presente nas tradições religiosas, tanto Oriente quanto Ocidente. A sabedoria não pode ser obtida por alguém que não tenha no coração amor à humanidade, mais ainda a toda a vida. Porque a percepção dessa unidade leva ao despertar de algo que nós chamamos de amor. Essa palavra é utilizada em vários contextos também, talvez alguns bem diferentes do que a obra está apresentando. Mas a gente está sempre tentando, A gente está tentando chegar nessa percepção de unidade a qual a obra está se referindo. Estou chegando no último trecho que eu marquei, já vou ler os comentários para poder dar oi para o pessoal e responder se tiver alguma eventual pergunta. As mais elevadas aspirações pelo bem-estar da humanidade ficam manchadas pelo egoísmo se na mente do filântropo ainda houver uma sombra de desejo, de auto-benefício ou uma tendência para fazer injustiça, mesmo quando ele é inconsciente disso. Isso nunca será o suficiente. Nunca será suficiente, pois a sabedoria só é obtida por aqueles que a buscam de forma altruísta. Então vejam que ao longo do... Aqui são várias citações de Blavatsky, no meio do texto da Radha Brunier. Mas vejam como que ao longo do capítulo, então ela vai falando bastante da necessidade de observação do mundo, não só o mundo material, mas principalmente o mundo psicológico, no qual todos nós estamos presos, como ela diz. E depois ela vai falando bastante sobre essa questão da unidade. Só existe uma mente humana, só existe uma mente, na qual todos partilhamos. E depois ela vai costurando essa questão do altruísmo. Porque se somos uma unidade, o altruísmo é o único caminho possível.
Tem até um livro da Rada, né? Não há outro caminho a seguir. Tá em algum lugar aqui. Aqui. Não há outro caminho a seguir. E derrubei o outro livro da Rada, Aprendendo a Viver a Teosofia. Já fiz o merchandise. Já fiz as propagandas, né? Bom, então, por que eu salientei que ela vai costurando esses conceitos? Porque o próximo trecho, que será na live de semana que vem, vou comentar, né? Então, segunda-feira às 20 horas, se não houver nenhum imprevisto. Hoje foi às 20h30 quase, né? O altruísmo é yoga. Então, no próximo trecho, ela vai falar sobre esse altruísmo e como ele é uma técnica de yoga, uma técnica de união com essa unidade, com o transcendente, com o espiritual. Aí a gente pode interpretar da maneira que a gente quiser. Então, mandar um oi pro pessoal aqui. Tem o Ari Lopes, está acompanhando de novo, né? O Vinícius Dixon também, um grande teosofista, né? Está nos acompanhando. O Carlos Ferreira de Londrina. O Osvaldo, é grato por assistirem. O Alex também está acompanhando aí. Alguém tinha mandado algum comentário aqui. Por que filosofia significa amor à sabedoria? Essa foi a pergunta, né? Pô, essa pergunta é profunda. Essa pergunta é profunda. Né? Mas acho que porque o amor à sabedoria é o que a gente pode praticar. Eu acho que agora me veio assim, né, nesse momento, mas porque nós não podemos, ou quer dizer, nós até podemos, nós desejamos nos tornar sábios da noite para o dia, mas talvez a gente não consiga, né, tão rapidamente. Mas nós podemos amar a sabedoria, nós podemos nos dedicar à sabedoria. Isso é possível da gente praticar agora, isso é possível da gente fazer agora. Nós podemos despertar esse amor, essa veneração pela sabedoria. E a gente vai namorando ela, como estamos fazendo aqui, né? Não somos sábios ainda? Tudo bem. Mas estamos paquerando a sabedoria. Acho que talvez seja uma boa resposta, né? Aceitável essa. Então tem o Diogo, está nos assistindo, a Maria João, né? Já não é a primeira vez que assiste. Assistiu outras lives também, ela disse que adora o programa, obrigada, eu que agradeço por assistir, né? Ana Cristina está nos acompanhando, a Mona Lisa está dando boa noite. Mona Lisa, a live está finalizando, eu estou terminando a live, mas assim que eu terminar, eu vou publicar tanto no Instagram quanto no Facebook, né? E no Facebook depois eu socializo, compartilho nos grupos de Teosofia, Teosofia Brasil, Teosofia RS, então vai estar disponível aí nos canais da Editora Teosófica. Então, @Editora Teosófica, facebook.com/, Editora Teosófica. Vocês podem assistir a live lá quantas vezes quiser, né, a gravação dela vai ficar disponível. A Juliane Fernandes diz que gostou das colocações, agradeço bastante a presença de todos. E até a próxima live, então, segunda que vem, 20 horas, nos mesmos canais. Até lá!